Bíblia, entendeu? Igualzinho quando Jó também fala, estou fazendo uma curva aqui, já eu volto. Quando Jó fala assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu volto para lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Jó fala na ignorância dele. Ele não tinha esse relacionamento com Deus. Tanto que no final ele fala assim, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia. E ele experimenta o favor e a graça de Deus. Meu querido, quem veio para roubar, matar, destruir foi o diabo. Eu vim para te dar o dobro de tudo aquilo que o diabo roubou de você. Estão compreendendo o que eu estou falando? Mas nós pegamos as escrituras e torcemos ela e tudo, e temos prazer na chicotada. Porque o povo de Deus gosta do sangue, rapaz. Cru. É lei em cima de lei, é chibatada na sai toda glória a Deus. Só é possível você voltar ao ventre da sua mãe? Mas Jó disse, porque não tinha conhecimento. Deus dá e Deus tira. Mas Jó disse. Então agora eu vou falar uma coisa muito perigosa. Pode chegar mais perto aqui, né? A Bíblia é a verdade. Mas nem tudo que está na Bíblia é verdade. Coldar. A Bíblia é a verdade. Por quê? Porque todas as histórias contidas na Bíblia é fato por direito. Aconteceu e é inspirado pelo Espírito Santo de Deus para que sirva como testemunho para nós, para nos ajudar na nossa caminhada. Tudo o que aconteceu na Bíblia é verdade. Todas as histórias, todos os acontecimentos. Agora, muitas coisas que saíram da boca de homens, escrito na Bíblia, não é verdade. Por exemplo, isso que eu acabei de falar de Jó. É verdade o que ele disse? Calma, fala comigo. Uma mente religiosa não entende o que eu estou falando, porque pensa que eu estou desqualificando a verdade. Não, a Bíblia é a verdade. Mas tudo aquilo que saiu da boca de Deus é verdade. Mas muitas coisas que estão na Bíblia, que saíram da boca de homens, não é verdade. Mas serve de exemplo para que a revelação seja progressiva. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que no final o conhecimento se multiplicaria em todos os aspectos. O que Jó falou é verdade. O que Josué escreveu, que o sol parou, é verdade. Mas eles não tinham a revelação. Igual agora Mateus escrevendo que o Espírito de Deus guiava ele para ou ao deserto para ser tentado por diabo, é praticamente premeditado. Hello? É verdade que o Espírito de Deus te lidera ou te coloca em uma posição de tentação? Não, porque quem tenta é o diabo. Cada um é tentado conforme a sua fraqueza e debilidade. E o diabo sabe mais de velho do que ele sabe. A gente dá muito crédito ao diabo. Calma. O diabo está aqui há muito mais tempo que você possa imaginar. Ele conheceu o seu tataravô. Ele sabe muito bem, pela genética e pelas raízes familiares, qual que é a tendência delas. Mas quando você se identifica com a cruz do Calvário, tudo para ali, e o sangue de Jesus vem na sua vida, e agora você confunde o diabo. Mas o diabo é que quer te tentar. Quem é que tentou Jesus aqui? O diabo. Deus nunca vai te colocar em uma posição onde você vai estar desconfortável e ser tentado. É a mesma coisa, Saúl, você pegar o seu bebê, a sua filha, e colocar ela em um local onde ela vai ser tentada. Você faria isso com o seu filho? Por que muitas coisas que nós não faríamos com os nossos filhos, nós falamos que Deus faria? Meu Pai, meus irmãos, entendam uma coisa: nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus presente no dia da tribulação, refúgio, fortaleza no dia da tribulação. Ele é um Deus presente, Ele não está ali para poder tribular a sua vida. É por isso que muitas coisas que alguns homens falaram na Bíblia, é porque eles também estavam em construção, aprendendo a se relacionar com o Espírito Santo, aprendendo a se relacionar com Deus. Eles não tinham uma revelação completa. Eles eram homens como nós, meus irmãos.
e evidência da verdade. Então, por favor, tenham cuidado em interpretar aquilo que eu estou falando. Não saia falando por aí que o pastor Leonardo falou que a Bíblia não é verdade. Eu não falei isso. Eu estou falando que a Bíblia é a verdade. Mas alguns statements, quotes, como é que fala isso em português? Algumas frases que saíram da boca de homens que não tiveram discernimento, isso não é verdade. O meu Deus não é um Deus que dá e tira. Às vezes você não tem mais na sua vida porque você abriu brecha para o inimigo arrancar aquilo de você. Mas o meu Deus, Ele te dá de volta tudo aquilo, amém? Então vamos com cuidado aqui. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então está falando aqui que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. É verdade que Jesus teve fome? Fica sem comer durante 40 dias para ver se você não vai estar matando cachorro a grito. Você vai ter muita fome, não é pouca não. Então é verdade que Jesus teve fome. Mas olha só, deixa eu levar vocês aqui. Olha só, diz assim: e chegando-se ele ao tentador. Então está sugerindo que o tentador chegou a Jesus depois dos 40 dias e falou para ele: se tu és o filho do homem. É assim que está falando aí? Hello? Quem está falando aí? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Agora presta atenção em algo. Uma vez entendendo que os discípulos não tinham tanta revelação dos atributos do Espírito Santo, que o Espírito Santo não lidera ninguém à tentação, nós vamos passar agora para Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, que é a mesma passagem, e vamos ver como Marcos escreve. Você pode ver que Mateus tem uma perspectiva mediante a revelação que ele tinha, agora Marcos tem uma perspectiva também mediante a revelação que ele possuía. Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. Eu sempre ensino dessa forma: se eu for escrever essa reunião de hoje, eu vou escrever de uma forma. Se a senhora for escrever essa reunião de hoje, a senhora vai escrever de outra forma. Porque eu vou escrever de acordo com as perspectivas que eu tenho. Se eu sou uma pessoa detalhista, eu vou falar até a cor que era o negócio do exit lá em cima da porta. Mas se não é uma pessoa detalhista, ela simplesmente vai falar assim: há uma reunião na igreja, blá, blá, blá. Então cada pessoa que escreve, ela escreve conforme a perspectiva que ela tem. Coloca uma pessoa para escrever, por exemplo, uma festa de aniversário. Ela fala: estavam na festa João, Tiago, Pedro. E quando Pedro coçou a cabeça, ele disse assim para Marcos. E de repente uma outra pessoa vai escrever a mesma frase assim: estavam na festa muitas pessoas. Então não é que um está errado e o outro está certo, é simplesmente a perspectiva que um tem e que o outro tem uma perspectiva diferente. Amém? Então diz assim, Marcos capítulo 12, Marcos 1, verso 12 e 13, diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Mesma coisa que Mateus está falando. Para o deserto. Para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias. Agora, olha só a revelação desse camarada aqui. Olha só, pessoal. Estava no deserto por 40 dias. Mateus está falando que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, aí ele teve fome, aí veio o tentador. Mas olha só o que Marcos está falando. Estava no deserto por 40 dias, 40 noites, vírgula,